Marujo, estamos de volta, vamos navegar mais um pouquinho. Isso aí, seja bem-vindo ao canal Pirata da História, que é o professor Murilo falando com vocês. Uma boa aula e bora estudar! Pessoal, a pedido aí de um dos nossos participantes, né, do canal, e eu já quero agradecer, eu estou gravando essa videoaula para falar um pouquinho a respeito de um tema bastante importante, né, um tema que tem caído aí nos últimos vestibulares, que é a ocupação, a presença de povos indígenas aqui no estado do Paraná. Então, já agradeço aí ao nosso internauta, né, que pediu a aula, e vamos estudar então. Quero comentar com vocês alguns aspectos a respeito dessas populações. Tudo bem? Então vamos lá. Boa aula. Bom, para iniciarmos, né, nós sabemos que a história, de uma forma na sua narrativa tradicional, aquela história que vem promovendo um discurso e que privilegia as classes dominantes, e no caso do Brasil e do Paraná, consequentemente, a história foi construída a partir de um modelo colonialista, né? Basta a gente voltar lá no século XVI, quando nós estudamos, né, a história da origem, a descoberta, a colonização, preste atenção nessa palavra, a colonização do Brasil. E a palavra colonizar, ela significa ocupar, né? E o discurso que lá já no mercantilismo existia é de que terras vazias, terras virgens, preste atenção nessas palavras, vazia, virgem, terras que estavam sendo ainda desbravadas pelos europeus. Esse discurso, embora lá no século XVI, ele se perpetuou na história, né? A história, a sua narrativa tradicional, até o século XX, né? E claro que eu não vou falar de toda a história, mas por que eu estou fazendo esse gancho? Eu quero que você entenda comigo que a formação do território paranaense, e principalmente o noroeste do estado, onde nós estamos, em grande parte do processo, manteve esse discurso. Preste atenção em uma coisa. Quando nós falamos na formação do noroeste do Paraná, as primeiras literaturas apontam para as ideias de que aqui eram terras inóspetas, terras que eram e precisavam ser desbravadas, dando a entender que nessa região não existia qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de relação social estabelecida. É claro, precisamos entender, né, do ponto de vista do ideal capitalista, do ponto de vista do ideal das companhias colonizadoras, talvez realmente as atividades sociais com fins econômicos não existiam, mas nós não podemos dizer que aqui no noroeste do estado não existiam qualquer tipo de atividade ou população. Existiam sim. Estudos ainda da Universidade Federal do Paraná, né, registram que no século XIX povos já ocupavam essas terras. As margens do rio Ivaí, elas já eram povoadas, elas já eram transformadas, ocupadas por populações indígenas. Muito importante. Você sabe, o noroeste do estado, essa região aqui, Umuarama, as cidades do entorno, elas eram território de uma população que é genuinamente paranaense. É muito legal falar disso, né? O povo Xetá. Você sabia que Umuarama e a nossa região é genuinamente terra dos Xetá? É isso mesmo, tá? Então, desde o século XIX, nós temos a presença desses povos. E isso, por inúmeras vezes, foi comprovado em literaturas, em pesquisas, notícias de jornal, né, ainda relatam essa informação. E isso fica muito forte quando, na segunda metade do século XX, as companhias colonizadoras chegam a essa região aqui, em grande parte companhias inglesas, em parcerias com o governo estadual, para lotear, para
dividir as terras com fins econômicos. Existem matérias e estão expressas em vários trabalhos acadêmicos que apontam para denúncias de que diversos indivíduos de populações indígenas eram colocados em caminhões, atravessavam o rio e não voltavam mais. Que povo é esse? O que aconteceu? Qual era o interesse de que esses povos não estivessem mais aqui? Então, veja que se nós olharmos, por exemplo, para a nossa cidade, Umuarama, nós podemos perceber a comprovação, ainda que inegada por muito tempo, de que essa região aqui realmente foi povoada por um grupo indígena. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um material muito interessante de uma pesquisadora, a professora Carmen Lúcia. Eu tive o prazer de conhecê-la e que tem um documentário show de bola. Recomendo, vai estar na descrição aqui para que você assista depois. O povo Xetá ocupava a região de Umuarama, como falei para vocês, já desde os primórdios, desde o início do século XX, e a presença desse povo ficou muito marcante na segunda metade do século XX. Mas, por interesses econômicos das companhias colonizadoras, esses povos foram sendo silenciados. Esses povos foram, essa população, ela foi sendo deixada de lado e muitas vezes até mesmo expulsa dessa região para que os interesses econômicos fossem atendidos. E como eu falei para vocês, Umuarama, ela é uma cidade que tem por marca histórica a presença desses povos, tanto que nós temos locais aqui que fazem referência, que fazem memória ao povo Xetá. E é estranho pensar, por que fazer a memória de um povo que não existiu? Se você quer fazer referência, é porque esse povo em algum momento ele esteve aqui. E a nossa cidade conta com alguns espaços de memória. Eu quero que você veja nas imagens aqui, essas imagens, tá vendo esses lugares? Você conhece, Todos esses lugares fazem referência ao povo Xetá. O que eu quero que você pense comigo aqui? A região noroeste e principalmente a região de Umuarama foi sim uma área de presença, uma área de permanência, uma área transformada por um povo indígena, um povo genuinamente paranaense, o povo Xetá. Então é muito importante nós rememorarmos da história local esse fato e trabalharmos na preservação desta memória. E nós não podemos jamais nos esquecer. Então, negar o discurso do vazio, negar o discurso da terra virgem, da terra inóspita, é uma das responsabilidades que nós temos. E a história, na sua nova abordagem, tem essa finalidade. Fique atento, as provas, os vestibulares do estado do Paraná apontam, e eles vão te cobrar os povos tradicionais, os povos indígenas paranaenses. Numa outra videoaula, eu quero gravar e quero falar com vocês sobre outros grupos que ocupavam e que ocupam ainda não só o noroeste do Paraná, mas todo o território paranaense. Nós vamos ver, localizar e identificar as principais características. Obrigado, agradeço mais uma vez ao internauta pela solicitação de videoaula. Espero ter já iniciado a reflexão. Um abraço e até o próximo.